Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de setembro de 2025. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma experiência que um irmão em Cristo teve. Olha, tem que ter coragem para colocar uma experiência dessa. Mas eu acho que a gente tem que funcionar com fé até o último momento e fazer o nosso papel de clamar ao Senhor para que Ele intervenha e modifique a situação. Vamos ao vídeo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus sobre o Brasil e sobre o Bolsonaro. Ontem, quando eu acordei, eu abri um site da internet, tinha uma foto do Bolsonaro. E na manchete dizia o seguinte, a respeito da condenação dele, que estava chegando e que ele seria condenado. E quando eu vi essa imagem, eu lembrei de um versículo da Bíblia que eu não lembrava há muito tempo. E quando eu lembrei, automaticamente comecei a falar ele com a minha boca sem que eu quisesse. E esse versículo diz o seguinte: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Esse versículo está em Isaías, capítulo 54, versículo 17. E quando eu comecei a repetir isso, eu senti a presença de Deus, eu senti que esse versículo era completamente para o Bolsonaro, como se esse versículo fosse se cumprir na vida dele. E eu orei e declarei isso sobre ele. E ontem eu dormi e tive um sonho. Nesse sonho eu via o Supremo Tribunal Federal e eu via o ministro Flávio Dino sentado na cadeira com o papel na mão. Ele pegava o papel, botava na mesa e falava assim o seguinte, que o processo de condenação contra o Bolsonaro estava suspenso. Ele usava essa palavra, suspenso. Deus vai intervir nessa situação e não vai permitir que uma injustiça seja realizada. E quando isso acontecer, não batam palmas para o ministro, sabe por quê? Porque não foi ele, foi Deus. Deus confunde a mente das pessoas, confunde a mente dos homens, para que seja feito aquilo que ele quer. Então, quando isso acontecer, não batam palmas dizendo, o ministro caiu em si, o ministro percebeu o erro que estão cometendo. Não é. Foi Deus. Deus que fez isso, tá? Então, não batam palmas para ele. Não batam palmas para eles, porque foi a mão de Deus, a mão do Senhor que fez isso acontecer. E eu quero conclamar você a pegar onde você está na sua casa uma foto do Bolsonaro, da família dele, e recitar sobre ele esse versículo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que de mim procede. Deus é bem debochado, não é? Isaías 54, versículo 17. Declare isso sobre a vida dele, sobre a família dele, porque essa injustiça não será cumprida. Eu encerro aqui essa mensagem e peço que você passe para os seus amigos que oram, para os cristãos do Brasil que oram, para os líderes espirituais do Brasil que oram, para que recitem esse versículo sobre a vida dele como uma profecia, e essa potestade será destruída e o nome de Deus será glorificado. Que Deus te abençoe.